Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa aula de tratamento de minérios e hoje a gente vai falar um pouquinho de redução de partículas, mas a gente já começou a ver isso quando a gente deu uma olhadinha como é que funciona então nossos equipamentos de britagem. Então a gente viu um pouquinho de britador de mandíbulas, britadores giratórios e cônicos, britador de rolo e britador de impacto. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho então do mecanismo de redução de partículas, porque a gente está falando de cominuição. O que é cominuição? É a quebra da partícula mineral, seja ela através de britadores ou dos moinhos. E essa quebra ela acontece de forma pré-determinada, até que a gente atinge uma determinada granulometria. A gente não sai quebrando indefinidamente, porque essa etapa de cominuição é a etapa mais cara dentro de um circuito de mineração como um todo. Isso consome, em termos energéticos mesmo, é a etapa que mais consome energia dentro da nossa rota, dentro do nosso circuito mineral. E aí, pois bem, né? Vamos lá, a revisão da literatura. As partículas das rochas são formadas por minerais que apresentam estruturas cristalinas específicas. Lembram lá dos minerais? O que é um mineral? Sólido, cristalino, de estrutura constante, retilínea, que mais que ele é? Inorgânico. E aí a gente precisa então vir e romper essas ligações e criar então partículas menores. E essas partículas menores elas vão ser quebradas mediante alguma ação mecânica, a atuação de uma força externa sobre aquela partícula, tá bom? E a gente não quebra de forma, a gente quebra de forma pré-determinada, não é um exercício de exatidão. A gente já tem uma noção como é que essas partículas vão se comportar de acordo com a força que a gente emite sobre elas. E aí elas vão rompendo, só que dentro do circuito mineral a gente não consegue fazer isso dentro de uma etapa única. Então a gente tem que passar por uma britagem primária, uma britagem secundária e assim sucessivamente. São 6 estágios que a gente pode chegar de uma britagem, de uma cominuição na verdade. A britagem chega até o quarto período, quarto estágio, e a moagem passa por 2 fases. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho. Como é que a gente quebra então essas partículas? Fundamentalmente por 3 modos, que é a abrasão, é a compressão e é o impacto. E elas vão atuar de forma muito peculiar em cima da partícula. Como é que elas vão funcionar? Por exemplo, aqui a gente tem uma partícula original, e essa partícula aqui, ó, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a parte em preta ela é o minério e a parte em branco aqui é um mineral aleatório que não tem valor econômico para a gente. Então é a ganga, né? Então, só lembrando que a diferença de mineral para minério é que o nosso minério tem valor econômico. Olhando essa partícula como um todo, a gente pode chamar ela como mineral. Só que a parte preta é a que nos interessa. E como é que a gente acessa essas partículas pretas aqui de minério? Se eu tivesse uma separação magnética, talvez a gente não teria um campo satisfatório para estar atingindo essa zona em preto, porque ela está recoberta de ganga, né? Ou se a gente tivesse um reagente de flotação, ou mesmo se a gente tivesse que separar essa partícula numa separação por meio denso. Como é que a gente atingiria, né, a parte de minério que nos interessa? Então é necessário que a gente rompa essa partícula, fornecendo então essas partes, né, essas partículas de minério, o grau de liberdade que elas requerem para suas etapas adjacentes, as suas etapas subsequentes. Seja de emprego direto na construção civil, então a gente só faz um ajuste granulométrico dessas partículas, ou a gente continua trabalhando ela para fins metalúrgicos, hidrometalúrgicos, que seja. Qual é a nossa função agora? Liberar essas partículas de minério. Como que a gente libera? Comunição. O que é comunição? Quebra tudo. E aí a gente vai ter 3 tipos de partículas diferentes a partir dessa quebra. Inicialmente aqui, a gente tem o que? A partícula composta essencialmente de minério. O que pra gente é uma coisa extremamente satisfatória, é o alvo, né, da comunição, e vai ser uma partícula que vai ser muito facilmente vai ser vista por um separador magnético, pelo coletor, pelo depressor, que seja pelo meio de atuação para a concentração desse minério. Tão interessante quanto uma partícula isolada de minério, a gente tem uma partícula isolada de ganga, porque ela também vai ser removida
de forma muito satisfatória do sistema, por conta das suas características físico-químicas. A gente tem uma característica físico-química específica para o minério, a gente tem uma característica físico-química específica para a sua rocha encaixante, para o nosso mineral aqui que está associado a essa mineralização, e no caso é a nossa ganga do nosso processo. E por último, a gente tem o que? Partículas mistas, que são essas partículas que têm a presença do minério e tem a presença do nosso mineral também, que não tem interesse econômico para a gente. E no sistema lá de concentração de beneficiamento de minério, como é que elas agem, né? A gente já sabe que o comportamento delas vai ser, né, baseado de acordo com a maioria das partículas do meio que ela está inserido. Como assim? Imagina uma separação, uma célula de flotação. Se a maioria das partículas que está dentro daquela célula de flotação é constituída de partículas de minério, essa partícula mista ela vai se enxergar enquanto uma partícula de minério e ela vai ser carregada junto com as partículas de mineral. Tranquilo? Mas se a maioria das partículas daquela mesma célula de flotação forem constituídas de partículas de ganga, essa partícula mista ela vai se enxergar como uma partícula de ganga também. E ela vai ser arrastada junto com a maioria dos elementos das partículas livres que estão ali naquele meio, tá bom? E a gente concentra sim partículas de ganga, por exemplo, fazer uma flotação reversa. Existem as flotações reversas para sílica, para minério de ferro, e aí é simplesmente flotar aquilo que não nos interessa e o material que não flota, ele é o nosso mineral, né? O nosso minério é o que nos interessa, é o produto que a gente vai mandar para as etapas subjacentes. Aqui um outro exemplo, como é que a gente faz então. Eu tenho uma partícula original constituída de elementos A, B, C, D e E. E como é que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Quebra, britagem primária, britagem secundária, britagem terciária, passa para uma moagem grossa se for necessário. A gente chega até uma moagem fina. Por que tantos estágios? Porque com um equipamento só não seria possível chegar de uma partícula, por exemplo, que sai de um bloco de mais de 1 metro de aresta que sai lá da mina, para chegar para uma partícula de milímetros de mesh, uma etapa de uma hidrometalurgia, de um refinamento químico específico. Ou seja, a gente tem que ir concatenando essas etapas até que a gente chegue num produto de resultado final que satisfaça as necessidades do nosso cliente. Lembra lá que é Brita 0, Brita 1, Brita 2, Brita 3? É o que é granulometria. É o produto que a gente vai vender e vai vender para quem estiver interessado. Uma pessoa que constrói uma casa tem um interesse numa brita, uma pessoa que constrói um prédio, um lastro de ferrovia tem interesse em outra granulometria de brita. E aí, aqui tá, a gente quebra. Vamos ter, por exemplo, 1 grau de liberdade satisfatório para a partícula C. A gente tem uma partícula mista baseada aqui nas cores entre A e D, e assim sucessivamente. O que interessa é o que? Quanto maior o grau de liberdade, mais satisfatório foi o nosso processo de comunição. E como é que esse processo de comunição se dá? Através da ação externa, da aplicação de forças. Uma aplicação mecânica de forças que acontece fundamentalmente através de 3 métodos. E esses métodos são os mecanismos de ruptura, que é abrasão ou cisalhamento, compressão ou esmagamento e o choque ou impacto. E o primeiro é o método de abrasão. E ele se dá ao longo, ele não se dá ao longo da partícula. Aqui a gente tem a partícula original e sobre ela a gente submete uma força. Só que essa força ela não consegue entrar ao centro, ela não consegue penetrar e provocar então a fragmentação da partícula. Ela fica concentrada nas regiões periféricas da partícula. E como consequência disso, a gente vai ter a formação de 2 produtos essenciais. Um produto na qual não demonstra um grau de redução satisfatório da partícula, e na outra ponta a gente tem o que? Uma quantidade significativa de finos que são gerados no sistema. E quando a gente analisa então esses 2 produtos granulométricos, eles estão em situações opostas. Se eu traçar uma curva de distribuição granulométrica, essa partícula ela vai estar muito próxima do tamanho original da partícula, e esses finos vão estar o mais distante possível do tamanho da partícula original. Tranquilo? Em segundo mecanismo de ruptura, né,
a gente já tem o que? A ação da compressão. E a ação da compressão, dentro dos mecanismos de ruptura no tratamento de minérios, é o método mais comum que a gente vai conseguir identificar. E como é que ele atua, né? Existe a partícula original e vai existir então a atuação de uma força mecânica externa sobre essa partícula. E sim, essa força ela consegue penetrar até o interior da partícula e vai gerar dois produtos de granulometria, dois produtos de granulometrias diferentes. A granulometria é menor, lógico, do que o tamanho da partícula original. A gente tem um produto mais homogêneo dentro de uma distribuição granulométrica, mas também existe um pouquinho da geração de finos. Como é que essa força atua? Ela atua ao longo da partícula, ela penetra na partícula, mas ela tem uma atuação muito lenta. A força que é submetida sobre essa partícula é uma força muito lenta. E por último, nós temos a ação da força do mecanismo, né, de ruptura, a força de impacto ou choque também. Dentre os três métodos é o mais eficiente. A força penetra na partícula de forma muito satisfatória e de forma muito rápida. E como consequência disso, a gente tem uma curva de distribuição granulométrica muito diversificada. Não é uma curva tão homogênea igual a gente tem lá na força de compressão, mas é de fato a forma mais eficiente de se quebrar. Consequentemente, é a forma que consome mais energia também. E está associada à velocidade com a qual a gente vai submeter essa quebra. Em geral, a gente usa corpos cadentes, corpos girantes, utilizando da física e da energia cinética que a nosso favor. Fazendo um resumo, então, nós temos três partículas originais que são submetidas a três mecanismos diferentes de ruptura. A fragmentação pelo método de cisalhamento, a força fica concentrada nas regiões periféricas da partícula, não consegue ir ao centro da partícula e como resultado disso a gente tem dois produtos. Uma partícula, um produto 1 muito semelhante ao tamanho da partícula original e os finos gerados desse sistema. A fragmentação que acontece pelo método de compressão, a força penetra ao interior da partícula, mas penetra de forma lenta, só que produz um produto de granulometria mais homogêneo. E por último, a fragmentação que acontece pelo método de impacto, a gente tem uma forma muito rápida de transmissão da força para o interior dessa partícula, rompe de forma muito eficiente e produz uma ampla faixa granulométrica de produtos. Aqui é quanto é que de consumo que esses mecanismos vão demandar. E o de cisalhamento é o que menos consome energia e o de impacto é o que mais consome energia. Aqui está então a distribuição desses tamanhos de granulometria. Aqui está aquela partícula original e a partir dela a gente vai ter três distribuições. Na verdade são quatro, mas são quatro distribuições, mas representam três processos. Como assim? Primeiramente, o de cisalhamento vai acontecer o que? Um tamanho de partícula grande, essencialmente próximo ao tamanho da partícula original, conforme a gente viu na última imagem, e uma quantidade de finos no processo também. O método de compressão é aquele que a força penetra lentamente no interior da partícula, só que como consequência disso, a gente tem o que? Uma granulometria mais homogênea, uma faixa granulométrica mais específica do tamanho desses produtos que vão ser gerados. E por último, a gente tem um mecanismo de impacto que atua de forma muito rápida por meio de energia cinética de velocidade, quebra a partícula, mas como consequência produz uma ampla faixa granulométrica de distribuição, distribuição granulométrica dos seus produtos. É interessante notar que se eu pedir para vocês desenharem esse gráfico aqui, ó, existe uma zona muito interessante que é a de tamanho original, porque se vocês trazem o traço depois da partícula de tamanho original, dá a entender que fisicamente você está agregando, você está pelotizando, você está aumentando a granulometria dessa partícula, quando
justamente o contrário. Quando o processo de condução, a operação unitária de condução está para fragmentar e reduzir o tamanho dessas partículas. Por isso é importante que sempre que vocês desenhem esse gráfico, vocês atentem-se que o tamanho zero, o tamanho inicial, é justamente o tamanho da partícula original e ele acontece dela para granulometria menor do que o tamanho da partícula original, nunca o contrário. Nunca o contrário na comunição. Se a gente estivesse falando de um processo de pellet feed, de peletização, aí sim, de aproveitamento de finos, aí a gente teria o gráfico no sentido oposto, mas não representando esse fenômeno físico e esses processos, esse mecanismo de quebra. Como é que as forças vão atuar? Aqui, lembrando lá da física, existe uma força nesse sentido, uma força no sentido oposto, e aí ela vai comprimir a partícula. Lembrando também que o tratamento de minérios, obviamente essa partícula iria, em algum momento da sua história, se romper. Talvez isso demoraria milhares ou milhões de anos, mas evidentemente ela se romperia. Então o tratamento de minérios, ele fisicamente atua na alteração da velocidade com que esses fenômenos vão acontecer, porque a gente precisa que essa velocidade seja uma velocidade compatível com a nossa demanda industrial. A gente não consegue esperar milhões e milhões de anos para que essa partícula se rompa e não vamos ter um volume necessário de material para suprimir as nossas demandas da sociedade. Então, nós vamos fornecer a uma velocidade rápida uma força de compressão em sentidos opostos e que vai sobre a partícula original e que vai resultar em produtos menores que essa partícula. Na força de compressão, aqui não é compressão, aqui é atrito. Depois tem que corrigir isso. No mecanismo de atrito, né, a gente vai chamar o que? De abrasão, cisalhamento. É aquele mecanismo que a força fica limitada à região periférica da partícula, a atuação da força em sentidos opostos, e o atrito relacionado aqui tanto na velocidade quanto numa força que ela é perpendicular à atuação dessas duas forças, vai gerar uma quantidade de finos também muito grandes no sistema. Lembrando lá da partícula original e das duas distribuições granulométricas que ela gera, uma muito próxima do tamanho original da partícula e uma quantidade de finos muito significativa ao final da curva granulométrica. E por último, o mecanismo de impacto, na qual a gente aproveita a energia cinética e arremessa essa partícula e quebra ela muito rápido e muito eficiente e gera uma ampla faixa granulométrica de material como produto. Então aqui estão os processos, os mecanismos de ruptura, e aqui está o gráfico para a gente poder comparar um pouquinho. Cisalhamento é aqui, então a gente tem a partícula próxima ao tamanho da partícula original, ela está representada nessa curva de distribuição aqui. Os finos estão localizados no lado oposto, né, da distribuição de tamanhos. No mecanismo de compressão, pela homogeneidade dos produtos que são gerados, a gente tem que a distribuição dos tamanhos ela é reduzida, esses tamanhos são mais próximos entre si. E no mecanismo então de choque e impacto, pela alta energia na qual essas partículas são quebradas, a gente tem uma ampla faixa granulométrica de tamanhos de produtos que vão ser gerados nesse sistema. E aí está todos os estágios de redução, que vai da britagem primária até a moagem fina. Então é o que? Uma concatenação, é uma seleção de etapas, de procedimentos mais eficientes, mais econômicos, mais viáveis possíveis para que a gente atinja as necessidades do nosso cliente. Ou seja, a britagem primária, lá no britador de mandíbulas, existe uma redução que chega de 8 para 1. Ou seja, a gente pode ter um produto, uma alimentação de 5 pés, na hora que a gente tem o produto, ela já está abaixo de 1 pé, ou chega até 4 polegadas. A britagem secundária, a gente tem a alimentação de 25 polegadas e um produto de 3/4 de polegada. E assim sucessivamente. A gente já chega então na escala, a gente sai da escala de polegadas. Na britagem quaternária a gente já começa a trabalhar com a escala mesh e trabalha com
material até chegar na etapa de produto fino. Mas dependendo desse fino, a gente precisa fazer uma deslamagem, passa ele por uma bateria de hidrociclones que seja. Posteriormente a gente vê isso. Mas olha só que interessante, existe uma etapa que se sobrepõe dentro 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 desses estágios de redução, que é a britagem quaternária com a moagem grossa. Lembrando que moagem grossa é moinho de barra, moagem fina, moinho de bolas, quase que essencialmente. E o que diferencia então uma britagem quaternária para uma moagem grossa? Os equipamentos que a gente vai usar. Acabei que a gente já falou a diferença antes mesmo de fazer a pergunta. O que é que diferencia a britagem quaternária da moagem grossa? Os equipamentos que envolvem essas etapas. Na britagem quaternária, que seja um moinho giratório cônico, cabeça chata, um britador de rolos, e na moagem grossa é moinho de barras. E esses, novamente, não tem um equipamento que consiga tirar de um bloco de mais de 1 metro e chegar aí ao fim. É necessário que a gente tenha então a concatenação dessas etapas aqui até que a gente chegue no produto que o nosso cliente deseja. Então, estão aí os objetivos da comminuição: liberação de espécimes minerais com vista às operações de concentração subsequentes, lembrar sempre da necessidade de se atingir um grau de liberdade satisfatório, aumento da área de superfície para facilitar a reação química em processos metalúrgicos. Lembrar lá daquele exemplo de quando a gente toma um remédio para uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Quando a gente toma um comprimido inteiro, a gente tem o que? Uma pequena área superficial. E quando a gente toma um material particulado, efervescente que seja, por conta desse material ser particulado, existe uma grande área de contato superficial. Quanto maior a partícula, menor a sua área superficial. Quanto menor a partícula, maior a sua área superficial. Tendo uma área superficial maior, evidentemente ela reage com maior facilidade aos processos que vão ser submetidos a ela. Adequação ao uso, adequação às especificações granulométricas industriais, por exemplo, o talco, a gente moe ele até o tamanho que o cliente deseja, seja para mandar para a farmácia, para a indústria química, para a indústria de tintas. Transporte de minerodutos, concentrado de fosfato, na antiga Fosfert, atual Mosaic. Também tem o projeto da Conceição do Mato Dentro, que a Anglo América desenvolve, que ela tira minério do estado de Minas Gerais e através do maior mineroduto do Brasil ou do mundo, se não me engano, ela manda para o Rio de Janeiro. E ela, evidentemente, não tira o run-off mine e coloca dentro desse mineroduto. Ela tira da mina e passa por essas etapas de britagem até ter um moinho, até ter um material moído, e esse material moído é transformado em polpa, que polpa é sólido mais água, e ele é bombeado então através desses estados até o porto, que fica localizado no estado do Rio de Janeiro. Pessoal, então vamos continuar vendo um pouquinho da mecânica desses equipamentos, porque o procedimento operacional você já conhece. E aqui a gente vai ilustrar o que? Um alimentador. Pode ser para montar um scalp inicial que seja, para limpar fino, para limpar partículas de matacos. Começa então fazendo a fundação, e aí sobre ela a gente coloca a nossa correia transportadora e os elementos necessários. É bom que a gente possa, por exemplo, utilizar a própria diferença de altura no relevo, mas se for necessário criar também um alcance, uma rampa, não é coisa de outro mundo, é uma operação muito simples. Por quê? Porque nela os caminhões vêm e fazem o despejo do material, eles vêm e basculam o material aí dentro. E a partir daí a gente começa então a mandar material para a usina, para o britador, para a peneira que seja. Que está ilustrado então como é que funciona. O caminhão vem, faz então, bascula o material aí dentro do nosso alimentador. E aí, caso a gente tenha uma grelha, tenha algum mecanismo, a gente já pode então retirar mataco ou retirar fino
e a correia transportadora então segrega esses materiais para as etapas posteriores. Então, bem aqui ilustrando o material dentro do silo e o material vai ser transportado para as etapas que forem necessárias. Aqui tem um vídeo institucional da METS. A METS é uma grande fabricante desses equipamentos de britadores e moinhos no mundo, talvez referência. E aí, como é que funciona então? O britador de mandíbulas. Ele está mostrando as dimensões, o peso, a potência, a abertura. Vocês vão ver que é um equipamento muito robusto. O que é esse robusto? Quebra pouco e essa robustez ela é garantida pela quantidade pequena de peças que a gente tem para construir esse britador, esse equipamento. No caso aqui são 2 eixos. Aqui dentro é a câmara de fragmentação, os mancais de sustentação. Aqui existe o que? A abanadeira, depois vocês vão conhecer, já vou falar dela para vocês. Às vezes pode acontecer desse britador vir a entupir, seja por um ataque, seja porque entre os blocos de minério maiores entrou blocos de minério menores e acaba que não existe um espaço livre que facilite a fragmentação dessas partículas. Então a boca dela entope e entupiu, o motor não sabe que entupiu, ele não entende, então ele começa a forçar e aí acaba que ele se força demais e a gente estraga o motor do britador. E para que a gente, isso é uma dor de cabeça, é trocar motor, é tentar consertar o britador. E para que isso não aconteça, a força ela é transmitida do motor e utiliza-se, né, as abanadeiras para transmitir esse movimento junto com o eixo elíptico, para transmitir então esse movimento para a mandíbula móvel. Então quando está entupido, essa abanadeira, ao invés de forçar o motor, ela começa a se forçar até o momento que ela se rompe, quebra. Aí quebrou, não tem um meio de transmissão de força, e aí a gente salva tanto o motor do moinho como esses equipamentos interiores dele. E faz só a troca dessa abanadeira, que é um elemento de sacrifício e que evita muita dor de cabeça. Tá bom? Vocês devem ter visto a abanadeira quando vocês desenharam o perfil do britador. É um equipamento que faz a britagem primária em blocos que podem ser grandes, considerados, né? Os maiores blocos é a britagem primária. É o eixo que transmite então o movimento. A carcaça que é produzida em um aço especial, em geral aço manganês. Trabalha em geral a seco também, os minérios que são submetidos a essa fragmentação. Isso é um processo de manutenção. Vocês vão ver que é uma manutenção de baixo custo, ela é simples, porque é um equipamento, em termos mecânicos, é um equipamento muito fácil. E facilita a operação, tem uma grande capacidade de trabalho. Onde que ele pode ser posicionado. E agora ele vai desmontar o equipamento. Os volantes que vão fornecer o movimento da mandíbula móvel, a carcaça móvel, a mandíbula móvel, perdão. A carcaça vai sendo retirada também. E por último a mandíbula fixa. E é justamente esse movimento de aproximação e afastamento que a mandíbula móvel faz em relação à mandíbula fixa que fornece, né, ao motor, ao motor aparecendo agora voltando lá, é justamente esse movimento de aproximação e afastamento da mandíbula móvel para a mandíbula fixa, tal qual a nossa mastigação na nossa boca, que vai facilitar então a fragmentação, a quebra desse material. A gente então viu o conceito, a parte mecânica, como é que funciona.
No dia a dia, então, como é que seria a operação desse britador de mandíbulas? A gente quase não consegue enxergar, né? Mas aí é a usina fabricando e transportando ele. Feita a instalação dele. E o caminhão vem e pode bascular diretamente em cima da boca do britador. Aqui, nesse exemplo, existe um scalp. Repare então na variação do tamanho das partículas dos blocos que estão sendo despejados. A gente tem muito material particulado, mas também tem os blocos grandes. Esse material vai sendo direcionado e mais ao fim desse direcionamento existe então a boca do britador. Notem essa grelha, a importância dessa grelha. Tá vendo que existem essas aberturas? E dentro dessa abertura, basicamente o passante e o retido. O passante são esses blocos maiores, eles não conseguem entrar nos buracos da grelha. Perdão, o passante é o que não consegue entrar, o passante é o que passa, passante de passagem, gente, pelo amor de Deus. E o retido são esses blocos grandes. E justamente porque esse material que é o passante da grelha ele não, já tem uma granometria adequada para as etapas posteriores. Então a gente não precisa britar ele duas vezes. O que vai ser britado? O que ficou retido na grelha, que é justamente essa cena agora. E a boca do britador. Aí de um lado então tá a mandíbula fixa, do outro tá a mandíbula móvel. E a câmara de fragmentação vai promover a quebra dessas partículas justamente conforme o material vai descendo o britador, vai afunilando a câmara de fragmentação, aí fica mais intensa a atuação das forças de compressão e a partícula então vai sendo reduzida. Uma das vantagens desse equipamento é sua grande capacidade de trabalho e o grau de redução também, tal qual um britador primário, tem um grau de redução de 5:1. Os eixos, o volante que vai fornecer, esses são os volantes que vão fornecer o movimento ao esse eixo excêntrico, elíptico, né, que aproxima e afasta a mandíbula fixa da móvel, a grelha, só reforçando, o passante é o que tem a granulometria menor que a abertura dessa grelha, e o retido são esses blocos maiores que acabam sendo, que necessitam ser fragmentados. Em algumas operações a gente coloca uma proteção, porque às vezes a gente precisa ver se entupiu, como é que está acontecendo lá dentro do britador, mas dependendo da instalação precária pode acontecer um acidente, uma pessoa cair dentro e não é um velório de caixão fechado, né? É um acidente muito feio. A gente não pode deixar isso acontecer jamais. Agora eu quero que vocês vejam o produto, né? Um scalp. Vamos lá, pessoal, reforçando, o passante é o que tem a granulometria menor, que é a abertura da grelha, da peneira, e o retido são esses blocos que vão ser fragmentados agora no britador de mandíbula. Cadê o produto? Olha o produto aí, ó. Tá vendo que o produto não tem uma grande uniformidade, é uma desvantagem desse equipamento. Aí aqui tá desmontando o equipamento, mostrando os volantes e tudo mais. Aqui um pouco então dos britadores da família dos britadores giratórios, que no caso
A gente tem os britadores giratórios e os britadores cônicos, as instalações deles, as correias transportadoras. E vamos lá. A alimentação é feita de cima para baixo, tal qual um britador de mandíbulas. Vai existir uma abertura superior de alimentação e uma abertura inferior, por onde sai o produto. E nessa diferença acontece então a fragmentação, e essa diferença o percurso dela é pela câmara de fragmentação. Aqui a gente está montando o equipamento, a carcaça. O eixo que vai fornecer o movimento excêntrico. Nesse eixo vamos acoplar uma coroa e um peão, né? Pinhão. O revestimento do eixo invertido, do cone invertido, isso. A carcaça. E é na aproximação da carcaça, que é esse material mais em verde escuro, na aproximação entre o cone invertido para a carcaça que vai acontecer a fragmentação. Aqui são os arranjos possíveis para alimentação, fluxo de material que você quer que entre dentro do britador. Isso reflete no volume de produção, na quantidade de finos do produto que você deseja. E aqui está acontecendo então a fragmentação. O material ele vai quebrar por abrasão e por compressão. A compressão acontece principalmente entre a partícula mineral e o equipamento, e a abrasão vai acontecer entre partícula e partícula. E aí, uma característica importante, deixa eu voltar aqui, diferente do britador de mandíbulas, a fragmentação só acontece quando a mandíbula móvel ela está vindo em direção à mandíbula fixa. É só nesse momento que acontece a fragmentação. E no moinho da família dos giratórios não é o contrário. É um equipamento extremamente produtivo. Por quê? Porque na medida que esse lado do cone está se aproximando da carcaça e está promovendo a fragmentação, no sentido oposto a gente está liberando material que acabou de ser britado. E quando a gente abandonar este lado, ou seja, quando essa parte do cone vir de encontro da carcaça e começar a favorecer a fragmentação desse material, a gente vai estar liberando material do outro lado. Ou seja, é uma produção em 360 graus, diga-se de passagem. É uma produção constante e, consequentemente, é um equipamento muito mais produtivo do que utilizar um britador de mandíbulas, por exemplo. Também é confeccionado em aço manganês, que é um aço extremamente resistente. E o ajuste, né, o tamanho da câmara de fragmentação, ela pode ser uma câmara de fragmentação menor ou maior. E isso vai variar, por exemplo, numa britagem, se a gente quer uma britagem primária, uma britagem secundária, uma britagem terciária, uma britagem já chegando nas etapas de finos, lá na britagem quaternária. Por quê? Porque dependendo do ajuste, da distância que você deixa, uma distância maior ou menor, isso vai influenciar. Principalmente quando a gente fala do britador cônico, e existe dois modelos, existe o short head e o standard. Quando a gente usa o standard, a gente já está trabalhando com britador cônico lá na britagem secundária. E aí, qual é a caracterização, né? É um material mais grosseiro, tem uma vazão maior de material, ou seja, entra mais material dentro desse circuito. E não precisa ser um circuito fechado, né? Pode ser um circuito aberto. E o material que entra nesse britador, do tipo standard, já tem em geral 6 centímetros de partícula, mas também chega a meio centímetro, uma faixa granulométrica muito ampla. E quando a gente vai trabalhar com o short head, que em português seria uma cabeça curta, né, que é um britador cônico, ele também vai ser caracterizado por uma etapa de britagem. No caso, já é a britagem terciária, partindo para a quaternária.
ou seja, a gente precisa de uma alimentação mais fina, a gente já necessariamente tem que trabalhar no circuito fechado, e ele trabalha com operação cheia, ou seja, ele trabalha afogado. E vocês vão perceber isso, eu vou falar mais pra frente, vou te mostrar como é que é um circuito afogado e um circuito embatelado. Mas o embatelado é aquele que produz um pouquinho e para, produz um pouquinho e para. E o afogado não, ele produz incessantemente. Vocês vão perceber isso mais adiante. E a alimentação, quando a gente fala de short hatch, ela é mais restrita. Ela começa no máximo em 2 centímetros, mas chega a 30 milímetros. Por isso que a gente já trabalha com esse equipamento mais nas etapas terciárias e quaternárias. E esse ajuste de bitagem primária a quaternária a gente faz de acordo com o tamanho que a gente vai oferecer para a nossa câmara de fragmentação e o equipamento necessário, né? Eu falei para você de cabeça de britador cônico, mas esse aqui é o giratório. O que vai mudar é basicamente esse eixo aqui, não esse aqui, era o anterior. As necessidades de alinhamento, né, do equipamento. E olha só, o que é gap? É o tamanho dessa abertura inicial de alimentação aqui. E a gente vai considerar como uma ataque quando a gente inserir uma partícula que tem 80 a 85% dessa abertura de gap. E isso pode engaiolar, pode entupir o nosso equipamento. Aqui está mostrando então o procedimento de fragmentação através da aproximação e afastamento. Aqui são alguns controles que você consegue fazer, né? Observar em tempo real, adquirir informações. Basicamente é isso. Sobre os britadores da família dos giratórios. Então eles, assim, tal qual o britador de mandíbulas, quanto mais o material vai descendo dentro do interior do britador, mais afunilando ele vai, e dentro da câmara de fragmentação vai favorecendo então a quebra desse material. E quando o material quebra, acontece sobre ele um fenômeno interessante que se chama material incolor. Incolor é o contrário de como que eu vou falar para vocês, né? Compactar. Quando a gente compacta um material, a gente reduz o volume dele. Imagina apertar uma bola de papel, a gente está compactando. E o empolar é o contrário. Quanto mais a gente quebra o material, mais ele tende a aumentar o seu volume. E dentro da câmara de fragmentação, o aumento do volume dessas partículas promove então um mecanismo de abrasão, facilitando a quebra. Então a gente tem acontecendo aqui 2 mecanismos de ruptura, né? A gente tem o de compressão e a gente tem o de cisalhamento, né? Abrasão. Esse é o controle operacional em tempo real. Mais modelos de britadores. Agora vou mostrar para vocês como é que é o britador giratório funcionando numa operação britagem. Olha só como o material dele é mais homogêneo quando comparado com a britagem do britador de mandíbulas. E olha só como que a alimentação é feita sobre a abertura do britador. A gente vai ver então a cabeça do cone invertido ao final desse material. E ele vai trabalhar afogado, ou seja, constantemente o material ele é lançado sobre esse equipamento. A gente já consegue lançar material diretamente da correia transportadora dentro da abertura. E o contrário seria se a gente trabalha um pouquinho e para, trabalha um pouquinho e para, trabalha um pouquinho e para, um trabalho dividido, um trabalho
em etapas, aí a gente teria então a produção em bateladas. E aqui não, a gente trabalha com equipamento afogado, a produção é contínua. A produção contínua reflete em números satisfatórios em termos de produtividade desse equipamento, tá bom? Só para mostrar como que ele é. Porque se a gente fosse fazer uma visita técnica, vocês não conseguiriam ver, porque a gente nem pode chegar perto desses equipamentos. E quando chega, a gente só vê isso. A gente não consegue ver o interior dele. Para isso, vocês têm as disciplinas para conseguir ver o interior e entender o procedimento que está acontecendo dentro desses equipamentos. O material de trabalho, então, afogado, fluxo é contínuo de alimentação sobre ele. O material, o produto é mais homogêneo e a granulometria dele também é variada, né? Pessoal, o britador de rolos, basicamente existem dois. Não é isso. Só um minuto. Aí o britador de rolos é composto de dois rolos excêntricos não, de eixos centrados, mas que giram em sentidos opostos. E aí esse é um de rolo dentado, mas também existe de rolo liso. E a fragmentação se dá de acordo com o material que vai entrando, vai penetrando na câmara de fragmentação e aí ele consegue então ser fragmentado. Em termos de mineração, esses tipos de britadores de rolos, a gente tem que utilizar material que é pensado de uma forma mais estratégica para evitar o desgaste dessas peças. Então a gente usa minérios que sejam pouco abrasivos, tipo calcário, carvão também pode ser utilizado. Em geral, tem que ser rochas que são de fácil fragmentação. E por essa característica, a gente pode inserir um britador de rolos até nos nossos equipamentos de britagem móvel, quando for necessário. Aí está o produto. Então eles vão dois rolos em eixos centrados que vão girar em sentidos opostos, mas na mesma velocidade. E entre eles a gente vai definindo uma determinada distância. Essa distância é a câmara de fragmentação. A gente pode aproximar ou pode reduzir essa câmara. Esse ajuste é feito por meio de parafusos. E aí a gente coloca, a gente quer mais perto, mais próximo. E o resultado dessa aproximação ou afastamento é a granulometria do material que a gente está fazendo. A gente está optando em ter. No caso, a gente está vergalhões aqui estão sendo destruídos. Deixa eu tentar achar um material para vocês com aplicado na mineração, né?
Ah, pessoal, eu não vi que estava gravando aí. Eu não percebi que estava gravando, a gente teve uma pausa, mas só para finalizar então, vamos falar um pouquinho do britador de impacto. Ah, claro, né? Existem as instalações dele aí também, e a gente vai utilizar esse britador de impacto, que é justamente esse aqui, ó, esse aqui é o de impacto vertical, quando a gente precisa de uma granometria mais fina, e é justamente o que os britadores que são baseados no método da compressão, que foram os que a gente viu, eles não vão conseguir oferecer isso. Então, o britador de impacto nos oferece uma granometria mais fina. E existe o vertical de impacto e existe o horizontal de impacto. Esse aqui que a gente está vendo é o vertical de impacto. E basicamente os dois são constituídos por um rotor. Esse é o eixo que vai fornecer movimento. Então acoplando as peças necessárias. Aí o rotor, isso. E esse rotor ele vai ser dotado de martelos, de barras de impacto. E esses são os escudos. Então a gente começa a acoplar os escudos. E os escudos de impacto que vão estar presentes nesse interior dessa câmara de fragmentação vão auxiliar a quebra da partícula quando ela for arremessada. Então, se ela não quebrar no próprio impacto durante a alimentação, ela tem que ser quebrada na hora que ela colidir contra esse escudo de proteção. Aí é a carcaça do material, os mancais, os eixos necessários, pistão também, e um suporte quando a gente for fazer manutenção. Vamos lá. A gente tem que trabalhar com uma determinada abertura aqui no material. O rotor, se o material não quebrar no momento que ele é dentro da câmara de fragmentação, ele tem que ser fragmentado quando ele é projetado nos escudos aqui. Ele tem que ser fragmentado. E dependendo então do tamanho dessa abertura aqui, ó, é a quantidade de material que entra. E lembrar lá do nosso gap, né, do nosso material matar, que pode vir entupir e tudo mais, só que quando a gente chega a trabalhar com esse equipamento, a gente está falando de partículas mais finas, menores, mas mesmo assim ainda pode acontecer um inconveniente desse material, desse equipamento entupir. Aqui são só o acompanhamento operacional em tempo real, na aquisição dos dados, consumo de energia, o produto, a quantidade de material presente aqui dentro, e aqui é uma etapa de manutenção, que seja a troca desses escudos. São fabricados num aço especial, em geral aço manganês. E aqui a gente tem então predominantemente o mecanismo de ruptura de impacto, que é aquele que mais consome energia e fornece então uma ampla faixa granulométrica como produto. Aqui é o interior então desse equipamento, como que as partículas são projetadas e são fragmentadas. Olha só o material sendo pulverizado, seja no momento que ele é alimentado, seja no momento que ele é projetado contra os escudos. Em câmera lenta. E por último, um equipamento, olha só, uma marca diferente, né? A gente só ficou vendo Metsu, agora a gente está falando da Sandvik. É uma carcaça também, motor, só que esse é o equipamento de impacto horizontal. Então vai existir um gap, que é a abertura, e o material vai ser inserido dentro da câmara de fragmentação e projetado contra as paredes. Enquanto ele é projetado contra as paredes, aqui é um ajuste, se a gente abre ou reduz a abertura da alimentação para controlar a quantidade de material que vai adentrar dentro do britador. Mas tá vendo que aqui essa nuvem de material aqui é porque o material ao ser projetado, o que não quebra, só retornar aqui.
o que não vai ser fragmentado, ele tende a ficar, ele vai ser refletido contra a parede, ele vai ser lançado contra a parede, existe a probabilidade dele ser refletido. E essa reflexão de material acaba que enquanto uma partícula está sendo refletida, a outra está sendo projetada. Então também acontece quebra, além da quebra que é favorecida entre partícula e equipamento, vai existir a quebra favorecida entre partícula e partícula. E a gente pode considerar isso como uma grande vantagem do detector de impacto. E esse material cascateado aqui, ó, que é esse material é, que é devolvido e depois é fragmentado, né? Ele vai apresentar alguns benefícios no procedimento no processo de, de britagem, de redução das partículas. Vai reduzir a quantidade de energia que a gente precisa, né? Já que a gente está aproveitando a energia de uma partícula sobre outra partícula, então reduz a quantidade de energia no processo. Se não existe o contato da partícula com a carcaça, se a gente está quebrando partícula com partícula, e, consequentemente a gente também reduz o desgaste das peças do nosso britador. E aí, como não é uma coisa que a gente consegue programar com 100% de eficácia, mas essa quebra entre partícula e partícula também consequentemente aumenta a capacidade de redução das partículas, ou seja, aumenta a capacidade de processamento desse britador. E aí essas partículas elas não tendem a ficar então maiores, elas tendem efetivamente a ser reduzidas, o que reflete no controle da distribuição granulométrica, ou seja, numa melhor distribuição daquelas partículas. E é basicamente isso. A gente tinha que ver as partes mecânicas mesmo, os procedimentos mecânicos desses equipamentos. A parte operacional vocês já conhecem, vocês leram as apostilas que eu passei para vocês, o livro eu estou usando o livro do Arthur Pinto Chaves, mas eu passei para vocês o livro do Adão Bem-vindo da Luz, e eu passei a apostila para vocês. A apostila é baseada no livro do Arthur Pinto Chaves, só que ela foi reescrita numa linguagem mais acessível. Feito então os esclarecimentos sobre os britadores, os mecanismos de ruptura, a gente vai finalizar essa etapa. Vocês já começaram a ler um pouquinho sobre os moinhos, então a hora de eu conversar com vocês é agora. Quando vocês finalizam os britadores e começam os moinhos, é essa conversa que a gente tem que ter. E vamos ajeitando aí, vamos protegendo contra o corona. Essa semana, nessa semana acho que não, mas na próxima semana eu já mando a prova para vocês. E eu preciso que vocês me encaminhem suas dúvidas, seus questionamentos, tá bom? Um abraço a todos. Não esquece de dar like, siga-me no meu canal e obrigado. Tchau, tchau, galera.